Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Nosso boa noite para o pessoal também que está conectado aí pelas redes sociais, internet. E eu convido você a abrir a palavra de Deus para nós recebermos o que Deus quer ministrar na minha e na sua vida. Ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 16. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Meus amados, a palavra de Deus, ela é o nosso referencial para tudo na nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, para a maneira de nós agirmos, pensarmos, realizarmos, como nos conduzir, por onde ir, como ir, de que forma ir. Tudo a palavra de Deus referencia para nós termos uma vida de qualidade, para nós verdadeiramente alcançarmos os benefícios de Deus a nosso favor. Isso não isenta os momentos de tribulações, isso não isenta as situações de aflições, porque não tem como nós vivermos neste mundo, que é um mundo onde tem as suas mazelas, as suas maldades, as suas injustiças, e isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o ser humano, porque foi o ser humano que amaldiçoou a terra. Amém? Vocês lembram lá, né, no início, quando houve aquela confusão toda, Deus disse: por causa de vocês, maldita será a terra. Nós somos responsáveis, inclusive, por tudo que acontece na terra. Tudo que acontece aqui no mundo, nós é que somos os responsáveis. Não adianta querer colocar a culpa em outrem. Somos nós os responsáveis. Somos nós os atores da vida, e a gente faz as escolhas de acordo com aquilo que nós definimos como o certo e o correto. E é por isso que a palavra de Deus é o referencial, para que a gente não venha fazer as coisas de acordo com o que nós achamos ou pensamos ser o certo. A palavra de Deus é o firme fundamento da verdade absoluta de Deus. E nisso não há sombra de variação. É uma verdade absoluta. Todas as outras verdades são relativas. Mas a verdade de Deus é absoluta. E se eu quero viver nessa verdade com qualidade, eu tenho que conhecer e praticar. São duas coisas bem definidas: conhecer e praticar. Conhecendo e praticando, com certeza, serei mais do que vencedor diante das aflições, diante das mazelas desse mundo, diante das situações difíceis, diante de qualquer coisa que possa se levantar contra a minha vida, porque se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Se verdadeiramente Deus tem liberdade de agir, de atuar e de se manifestar na nossa vida e através da nossa vida, como um instrumento dos seus propósitos, verdadeiramente nós vamos superar, nós vamos prosseguir, nós vamos conquistar,
nós vamos vencer e nós vamos usufruir do melhor. Ainda que tenhamos que lutar, ainda que tenhamos que guerrear, ainda que tenhamos que enfrentar os obstáculos e procurar superá-los, com Deus nós vamos chegar sim do outro lado e teremos o bom resultado. Primeiro, que vai testificar a grandeza e o amor de Deus presente na minha e na sua vida. E segundo, que vai testificar de que a palavra de Deus é a verdade. Amém? É assim que nós devemos agir, nos mover. E é por isso que é tão importante nós termos essa condição bem fundamentada no nosso pensamento, na nossa mente. Porque se eu conheço a vontade de Deus, eu vou produzir frutos de justiça. E produzindo frutos de justiça, tudo vai se tornar favorável à minha vida. E é por isso que a palavra coloca esse padrão que nós devemos internalizar na nossa vida. Qual padrão, pastor? Esse que a gente acabou de ler no versículo. O versículo diz: primeiro, sede vigilantes. Segundo, permanecei firmes na fé. Terceiro, portai-vos varonilmente. E quarto, fortalecei-vos. E para dar o arremate, a conclusão, tudo o que fizer, faça com amor. O que verdadeiramente, irmãos, é ser vigilante? Primeiro, que estar vigilante é estar em estado de alerta. É estar alerta, estar atento, é estar observando as coisas e observando com clareza, e não só com clareza, mas observando com as lentes de Deus. O vigiar é um estado de alerta, e por ser esse estado de alerta, eu tenho que identificar de uma maneira clara, objetiva, tudo o que acontece na minha volta, tudo o que acontece na minha vida, tudo o que passa pelos meus pensamentos, porque aí eu vou usar esse conhecimento que eu tenho da palavra para filtrar o que realmente procede de Deus e o que não procede de Deus. Porque se eu estou vigilante, eu estou atento, eu estou com todos os meus sentidos aguçados para interpretar e fazer leituras de como as coisas estão se movimentando à minha volta, eu posso ter a reação correta que vai trazer a vitória. Porque se eu estou vigiando, o inimigo não vai me pegar de surpresa. O inimigo não vai me pegar por trás. O inimigo não vai conseguir me dar uma rasteira. O vigiar, ele é necessário como um padrão da nossa vida, para que em momento algum a gente seja pego de surpresa, seja surpreendido, ou venha agir ou reagir da forma errada. Quando o vigia está no seu posto, ele está observando toda a movimentação. E quando ele identifica um movimento que é um movimento do inimigo, ele vai poder antecipadamente tomar as medidas e ações necessárias para impedir o resultado daquele ataque. Amém? Estão entendendo? Nessa questão do vigiar, existem 3 questões bem definidas do que eu preciso vigiar. Aonde tem que estar o meu foco de vigia. Onde tem que estar erguida a minha torre
de vigia, para mim controlar tudo. Tá? Primeiro, na minha própria vida. Segundo, na ação do inimigo. E terceiro, naquilo que a palavra de Deus diz, pelo qual eu devo vigiar. Como assim, pastor? Abra lá, primeira coisa, Jesus explicou por que devemos vigiar. Está lá em Mateus capítulo 26, verso 41. Mateus 26, 41 diz ali, o próprio Jesus falando: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Por quê? Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Primeira questão, por que devemos vigiar? Porque a carne é fraca, e por ela ser fraca, está sujeita à tentação. O espírito, na verdade, está forte, mas a carne sempre vai militar contra o espírito. Os dois sempre vão brigar. A carne vai querer satisfazer os seus desejos e os seus prazeres, mas o espírito sempre vai querer manter a comunhão, a unidade com Deus. Sempre a carne e o espírito estarão em luta. Pastor, mas aí o que fazer? Diz ali no início: vigiar e orar. Agora eu pergunto para você, por que que Jesus disse nessa ordem, vigiar e orar? Porque ele não disse o contrário, orar e vigiar. Por que ele não disse o contrário? Porque, meus queridos, eu só posso orar por aquilo que eu identifico que é a necessidade de buscar recurso em Deus. Se eu não identifiquei, eu vou orar aleatoriamente. E a própria palavra de Deus diz que a gente ora, pede, pede, pede e não recebe, porque a gente ora mal. Porque a gente não ora como convém. Por quê? Porque a gente não vigia, porque primeiro a gente não observou, primeiro a gente não analisou, primeiro a gente não verificou qual é a necessidade real para mim alimentar o meu espírito, manter o meu espírito em comunhão com Deus, manter a minha unidade com Deus, porque Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes crendo recebereis. É uma comunhão, é uma unidade, é uma associação com Cristo, com a palavra, com o verbo, com o poder. Então ele diz: primeiro vigia, porque primeiro eu tenho que observar, primeiro eu tenho que analisar, primeiro eu tenho que despertar o meu estado de alerta, para mim identificar aquilo que eu preciso buscar em Deus, para que a minha carne seja subjugada e o meu espírito vivificado. Segundo ponto do porquê vigiar: o inimigo é voraz. O nosso adversário, ele está sempre procurando a quem ele possa tragar. Quem é que o inimigo pega primeiro? Não é o que está desatento? Não é o que está à toa na vida? Não é o que está empurrando as coisas com a barriga, leva do jeito que dá, tem uma vidinha espiritual morninha, superficial, magrela, nanica. Quando a gente vê ali, às vezes nos programas do Discovery,
Tem aqueles programas, né, que fala da vida animal, e geralmente quando toca a ênfase de pegar um dos grandes predadores, né, que às vezes o programa inteiro é sobre o tal do predador, né? Aí você pega lá os leões, as leoas, quando estão na matilha, e as leoas estão prontas para caçar, e elas vão de atrás do rebanho, quem é que elas pegam? Não é quem está no final da fila? Não é quem vem se arrastando? Não é quem vem fraquinho? Não é quem vem desatento? Sede vigilantes. O que está lá em 1 Pedro 5? Abra lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. Não, e o interessante é que o versículo já começa dando uma ênfase. Sede sóbrios. E aí depois ele continua. E vigilantes. Sobriedade. Vigilância. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, isso aqui é uma verdade. E hoje em dia, para cair em tentação, é facinho para quem está fraquinho. Para quem está se arrastando. E ultimamente, irmãos, parece que muita gente está se arrastando. Está numa desmotivação tão grande, que está querendo entregar os pontos. Tem uns que parece que querem ser comido. Acaba logo com esse negócio. Me pega de uma vez, termina com tudo e pronto. Mas aí vem a pergunta: será que vai para a glória? Ou a situação vai ficar pior do que estava aqui? Porque quem não é sóbrio, não é vigilante, quem não vigia, quem não ora, quem não está atento, quem não está em comunhão com Deus, quem não está fortalecendo o Espírito, quem não está com o seu Espírito vivificado, quem não está em comunhão com a palavra, sobe ou desce? Ô pastor, não, meus queridos, tem pessoas que têm que acordar, tem muita gente dormindo, muita gente perdendo a noção, querendo chutar o balde, querendo entregar os pontos. Meu querido, nós não somos desse mundo. Se esse mundo se acabar, ruir, se esse mundo virar de perna para o ar, o nosso reino está garantido. Porque nós não somos cidadão do céu. Nós não somos cidadão da terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadão do céu. Herdeiro da promessa de Deus em Cristo Jesus para a vida eterna com Deus. É por isso que está escrito: não ajunta tesouro aqui não. Ajunta tesouro no céu. Porque aqui o nosso tempo é curto. Ele tem início, tem meio e tem fim. Mas as coisas celestiais são eternas. E o que Deus preparou para aqueles que querem a eternidade com Cristo é gozo, paz, alegria, refrigério, paz no Espírito. É tudo de bom. É tudo de bom. Quem está desanimado é porque está se agarrando com as coisas aqui do mundo. Quem está desanimado é porque está olhando para as coisas do mundo. Meu querido, se a gente olhar para as coisas do mundo, nós não vamos enxergar coisa boa. Na verdade, a gente olha para a humanidade e o que vem na cabeça, a primeira coisa é: não tem mais jeito. Estou errado? Mas se eu boto meus olhos em Cristo, eu vejo que tem esperança. Se eu boto meus olhos em Jesus, eu me alegro, porque eu contemplo a glória de Deus, porque eu vejo o que Deus preparou com
uma largueza, uma transbordância que excede o entendimento do ser humano, porque são coisas maiores, mais excelentes, coisas que a gente nem consegue imaginar, que sequer desceu ao nosso coração, na maior das expectativas, das melhores coisas, é o que Deus preparou, excede tudo isso. Meus queridos, vamos tirar os olhos da terra, e vamos botar os olhos no céu, porque a esperança está no alto. A esperança está no alto. Ergo os olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Os meus olhos têm que estar no alto, não é na terra, meu querido. Se você está olhando para a terra, você não está vigiando. Quem vigia, olha para o céu, porque todos os sinais estão nos céus, não estão na terra. Que sinais, pastor? Os sinais de esperança, os sinais de vitória, os sinais de socorro, os sinais de provisão, os sinais de prosperidade, os sinais de proteção. Está no alto, meu querido, está no alto, não está nas coisas naturais, estão nas coisas sobrenaturais. Nós precisamos reativar o nosso estado de vigia com qualidade. Hoje nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia, e a Santa Ceia, ela toca exatamente nessa realidade da vigilância, do ser sóbrio vigilante. Como assim, pastor? Meus queridos, quando eu olho para a Santa Ceia, eu me lembro que Jesus morreu, porque Ele mesmo disse: fazer isto em memória de mim. Celebrando o quê? A vida ou a morte dele? Por que Ele diz celebrando a morte? Porque foi através da sua morte que nós recebemos a vida. Por quê? Quando eu olho para a ceia, eu me lembro que primeiro, que o pecado é real. O pecado não é uma coisa aleatória, não é uma possibilidade, o pecado é uma coisa real. E por causa do pecado, houve morte. Como assim, pastor? Jesus teve que morrer, não pelos pecados dele, mas pelos meus e os seus. Então teve que haver morte por causa do pecado. Então quando eu celebro a Santa Ceia, eu tenho que trazer a memória. Eu tenho que trazer a memória. Eu tenho que revigorar o meu estado de vigília, meu estado de atenção. Eu tenho que ligar o meu alerta. Qual é o alerta? O pecado é real. O pecado produz morte. E sabe o que mais, irmãos? Se a gente for olhar o processo pelo qual Jesus chegou até o momento dele poder concluir a obra e dizer: está consumado. Você lembra tudo que ele passou por causa do pecado? Ele foi açoitado, chicoteado, perfurado. Ele aguentou o escárnio, ele aguentou a humilhação, ele aguentou a desonra. O pastor, desonraram Jesus? Vocês não lembram que botaram nele a túnica e uma coroa de espinho e ficavam fazendo assim para ele: rei dos judeus, lembram? Desonrando ele, humilhando ele. O pecado gera desonra, o pecado gera humilhação, o pecado faz com que venha escárnio, deboche. O pecado faz com que as pessoas se achem no direito de te cuspir,
de te bater, de te perfurar, de te prover de adjetivos. Nós não podemos esquecer dessa realidade. E o problema, irmãos, nem é os pecados grandes, são os pequeninhos, que a gente nem se apercebe. Começa pequenininho, passa desapercebido, mas eles têm o mesmo efeito e o mesmo poder, porque o pecado nos separa de Deus, e quem se separa de Deus não recebe a vida que vem de Deus, e quem não recebe a vida que vem de Deus, morre espiritualmente. Quando eu olho para a Santa Ceia, eu tenho que me lembrar disso, eu tenho que reavivar isso, que tem mesmo a realidade do pecado, e que realmente o pecado causa dano, prejuízo, morte e destruição. Mas eu também olho com esperança para a Santa Ceia, porque tragada foi a morte pela vida, porque Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. E Ele venceu e nos deixou uma herança que se chama vida eterna. Por isso todo aquele que nele crê não perece, mas faz parte dessa herança. Por isso quem está nele tem vida, porque o pecado não tem mais poder. Tanto é que a própria palavra diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E agora? E agora, morte, cadê a tua força? E agora, morte, cadê o teu poder? Jesus venceu, e Ele venceu por mim e por você. Nele somos vencedores. E nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Nós temos que nos manter vigilantes, sim, e prosseguir para o alvo, mantendo os olhos em Jesus, tirando nossos olhos das coisas da terra, das coisas humanas, das coisas naturais, porque tudo isso perece, tudo isso se corrompe, tudo isso terá fim, mas aquele que nele crê, não perece. Terceiro motivo porque precisamos continuar vigilantes. Um dia Jesus vai cumprir a sua promessa. Que promessa, pastor? A promessa que Ele fez naquele dia da Santa Ceia, da ceia, que Ele diz assim: façam isso até que eu venha. Ele vai voltar, meu querido. Ele vai voltar, povo de Deus. Ele vai voltar, igreja do Senhor Jesus. Ele vai voltar para levar os seus. Ele vai voltar para levar eu e você, aqueles que têm a marca, aqueles que são aliançados, aqueles que estão perseverando, aqueles que estão mantendo a chama acesa da salvação e da esperança nele, que é o Senhor da glória. Ele mesmo disse, abra lá, Mateus 24. Hoje eu estava lendo Mateus 24, li um monte de vezes. Ô pastor, ali só tem coisa ruim. Mas isso me faz desejar o céu. Amém? Me faz desejar o céu. E eu creio que todo crente tem que ser o maior desejo vivo no seu coração: querer conquistar o céu. Amém? Jesus disse assim, em Mateus 24, o versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho,
senão o Pai. Ninguém sabe o dia e a hora. Ô pastor, mas e aí, meu querido? Quem está vigiando está em estado de alerta, está atento. O dia e a hora não pega de surpresa quem está vigiando. Dá para entender? Não pega de surpresa quem está vigiando. Mas o versículo também diz: sede vigilantes e permanecei firmes na fé. Esse firmes não é em coisa aleatória, é específico, é firme na fé. O que é estar firme na fé? É aquele que está seguro, aquele que não cede, que não abre mão dos princípios da palavra, aquele que é consistente, aquele que tem estabilidade nos seus princípios estabelecidos pela palavra de Deus. É sim, sim, não, não. Essa é a postura do cristão verdadeiro, meus queridos. É sim, sim, não, não. É firmeza, é certeza, é convicção, é uma posição estável. Deus diz isso, não arredo o pé. Deus diz isso, então eu mantenho a minha atitude aqui. Deus diz isso, então o meu pensamento é esse. Vou até abrir um parênteses aqui. Deus não é politicamente correto. Ele não está nem aí. Dane-se. Ô pastor, é politicamente correto é o ser humano. Quer sempre se pagar de politicamente correto. Aí engole tudo que é sapo, tudo que é rã, tudo que é... Tem uns já engolindo aí umas coisas bem maior. Deus não é politicamente correto. Ele diz, eu não aceito isso, e a pessoa pode se desatar de desespero, ele não vai mudar de ideia. Ô pastor, meus queridos, eu estou com uns crentes por aqui, ó. Ultimamente eu tenho ouvido algumas no gabinete que só a misericórdia. Deus não é politicamente correto. Engulam isso. Ele não é. Deus ama. Pois é, mas o amor dele é fundamentado na justiça. E não é na justiça do homem, é na justiça dele mesmo. Se virem com isso. Por isso, meu querido, firme na fé é sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é do maligno. Ô pastor, o que o senhor quer? Eu quero dizer que todo mundo que é politicamente correto está na linha do maligno. Ô pastor, reclamações 0800 7777. Fala com São Pedro, com São João, com quem você quiser. Mas Deus não vai mudar a palavra. Ela é imutável, irrevogável. E Ele não vai quebrar o galho de ninguém. Vigiai, para que não seja pego de surpresa. Tem muito crente querendo se pagar de politicamente correto, e a hora que Jesus tocar a trombeta, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Acabou, é assim. Diz que é num piscar de olhos. Cristão de verdade não passa do sim, sim e do não, não. Amém? Pastor, hoje o senhor está meio, meus queridos, a gente de vez em quando, por a gente ser pastor, a gente ama, e por amar a gente não quer que nenhum se perca, e de vez em quando tem que dar uma mexida, porque o pessoal está meio que
tomando uns rumos meio esquisito e querendo trazer umas doutrinas meio maluca para dentro da igreja. Não, meu querido, só tem uma doutrina, se chama Palavra de Deus. O resto é invenção do homem, e invenção do homem não leva o homem para o céu. Amém? Palavra de Deus é que nos leva para o céu. Diz mais, além de ser firme na fé, diz: portai-vos varonilmente. Sabe o que é ter uma postura varonil? Primeiro que varonil é destemido, amém? Então, se é varonilmente, é uma palavra composta. Se é uma palavra composta, ela é composta pela palavra varonil mais mente. Então isso significa que nós precisamos ter uma mente destemida. O que é uma mente destemida? Está escrito na palavra: Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu o seu Espírito, para que a gente seja destemido. Como assim, pastor? Destemido é aquele que ouve a coisa ruim e decreta a coisa que é bênção. Decreta aquilo que traz vitória, aquilo que edifica, aquilo que levanta, aquilo que é o certo. Pastor, está uma desgraça. Não, meu querido, não está uma desgraça. Deus continua sentado no trono, e enquanto Ele estiver sentado no trono, eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Pastor, essa desgraça está tomando conta de tudo que é casa. Na minha casa não entra, porque aqui está escrito que mal nenhum chegará à porta da minha tenda, e fiel é o que fez a promessa. Isso é uma mente destemida, meu querido. A mente que sabe qual é o posicionamento de Deus. Tem gente abraçando a desgraça. O que tem de gente abatida, abraçando a desgraça, só a misericórdia. Meu querido, para com isso, meu querido, olha para o céu. O céu é a esperança da glória. Diz: mantenha os teus olhos fitos no autor e consumador da fé. Esse autor tem nome, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é esperança, Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é cura, Jesus Cristo é provisão, Jesus Cristo é prosperidade, Jesus Cristo é livramento. Jesus Cristo coloca o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. É nós que subjugamos o inimigo, meu querido. Não é o inimigo que nos subjuga. Vamos tomar uma postura firme de quem realmente crê e age pela fé. Nós estamos no tempo, chegou o tempo, meu querido. Chegou, não vai chegar. Chegou o tempo de viver da fé. Ou você vive da fé, ou você já morreu. Pastor, meu querido, nós marchamos com Cristo, por Cristo, para Cristo. E Ele diz: em mim sois, porque já está estabelecido, mais do que vencedores, porque eu venci primeiro. Jesus diz. Ele já conquistou tudo, meus queridos. Se a gente seguir Ele, vai dar certo. Nós vamos chegar onde tem que chegar, e nós vamos receber a coroa da vida. Não é tempo de ficar abatido, é tempo de crer e se levantar no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, e entender que vale a pena prosseguir, porque o que está reservado para nós é muito maior, muito melhor, muito mais excelente, muito mais grandioso, e vai nos promover. E enquanto estivermos nessa caminhada, Deus está conosco, Ele cuida de nós.
O próprio salmista diz: a tua misericórdia e a tua bondade me acompanharão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus nos acompanha todos os dias da nossa vida. Ô pastor, e ela tem nome, é Jesus. É Jesus, meus queridos. A gente tem que se agarrar com unhas e dentes em Jesus. Não te largo, não te deixo, não te abandono, não abro mão. É assim que a gente tem que estar com Jesus. Porque assim nós vamos vencer. Um dia nós vamos olhar para trás e nós não vamos enxergar o que aconteceu. Nós vamos ver o que Deus fez na nossa vida. É como a nação de Israel. Um dia eles estavam lá dentro da promessa. E eles, na primeira Páscoa que eles realizaram dentro da terra prometida, eles fizeram a trajetória. Eles lembraram de toda a mão forte e gloriosa de Deus, a qual os conduziu até a posse da promessa. E eu creio que muitos de nós, se a gente tiver um olhar sincero, nós vamos ver que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui Deus tem dado conta da nossa vida. Até aqui Deus tem se feito presente. Até aqui Ele tem manifestado a sua glória. Vigiai, permanecei firme na fé, procedei destemidamente, e mais, sede fortes, diz fortalecei-vos. Como assim, pastor? O que é se fortalecer? Se fortalecer é se tornar forte, é reforçar, é ser mais resistente, é adquirir uma estrutura mais forte. Como que eu faço isso, pastor? Me alimentando da palavra, e não do lixo das notícias que ficam divulgando, porque é só desgraça. Me diz qual é o noticiário que diz alguma coisa boa. Tem algum? Um só. Alguém consegue me dizer um só? Pois é, mas a palavra de Deus é boa notícia. Aí ficam ouvindo a ruim. Quando a notícia boa de Deus se manifestou, sabe qual foi a exclamação maior nos céus e na terra? Sabe qual foi a maior exclamação? Foi: eis que vos é chegada boa nova de grande alegria. Até os anjos se regozijaram. Meus queridos, é a boa notícia que a gente tem que estar se alimentando. É a boa notícia que vai revigorar, fortalecer, renovar dia a dia a nossa fé. É a boa notícia que todo dia vai nos dar ânimo, vai nos dar certeza de que vale a pena prosseguir, de que vale a pena continuar, de que tem coisas maiores e melhores nos aguardando, mediante a promessa de Deus. Essa boa notícia vai nos lembrar todos os dias que Deus é fiel para cumprir o que Ele disse. Essa boa notícia vai nos relembrar que tem cura, que tem bênção, que tem provisão, que tem prosperidade, que tem cuidado, tudo do melhor de Deus para aquele que se mantém vigilante, firme na fé, ousado, destemido, para manifestar a fé, para determinar a fé, para profetizar a fé, porque é isso que fortalece, meus queridos, é isso que fortalece, é isso que fortalece, se nutrir
das boas notícias, se nutrir da boa palavra de Deus. Diz que ela é viva, poderosa e eficaz em todos os seus desígnios e propósitos. Para pensar, irmãos. Em todos os seus desígnios e propósitos. É para tudo, meus queridos. A palavra é para tudo. Se eu viver a palavra, se eu estiver com a palavra na minha mente, se eu praticar a palavra, se eu me posicionar de acordo com a palavra, se eu viver a palavra, se eu vigiar para manter a palavra presente, viva e eficaz na minha vida, sempre eu vou chegar do outro lado da situação com o brado de vitória e com o testemunho do poder de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, porque mediante a riqueza dele, em glória por Cristo Jesus, ele tem poder de suprir todas as nossas necessidades. E para arrematar, a palavra de Deus diz: fazei tudo com amor, porque o amor supera, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não é arrogante, prepotente, o amor não é egoísta, o amor não é vaidoso, não, pelo contrário, o amor faz com que eu decida fazer o melhor pelo meu irmão, fazer o melhor pelo meu próximo, fazer o melhor pela minha igreja, fazer o melhor por aqueles que estão carentes, fazer o melhor por aqueles que precisam, que estão necessitados, fazer o melhor dentro do meu lar, dentro do meu casamento, fazer o melhor para os meus filhos. O amor não precisa de recompensa, o amor não precisa de reconhecimento. O amor que Jesus disse é aquele que a gente dá, sem esperar nada em troca, simplesmente porque decidiu amar. Simplesmente porque decidiu amar. E nós temos o maior referencial de amor para colocar como um padrão para a nossa vida. É Deus, que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por cada um de nós, para que nós nele tenhamos vida, venhamos a usufruir do melhor dele. O melhor. Fique de pé.